Sim, houveram momentos que eu pensei em desistir, mas eram pensamentos rápidos. Porque eu tinha certeza de que eu estava no caminho certo. Vai dar certo. O processo, ele é doloroso. Mas é necessário, né? É o que a gente precisa para a vida. A gente precisa enxergar sentido naquilo que a gente está vivendo para que a gente consiga continuar. Paulo Vieira, né? Onde foca, expande. Expande, exatamente isso. 1, 2, 3, 4. Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conte-me Seu Sucesso. E hoje, nada mais, nada menos do que uma convidada extremamente especial. Não é, Charlene? Sim, muito especial. Lorena, doutora Lorena. Ai. Advogada. Aliás, eu vou deixar que a Lorena se apresente, porque Sim. o currículo dela é longo, escritora, mestre. A gente não ia convidar qualquer pessoa, né? Convidamos alguém muito especial. Lorena, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Conte-me Seu Sucesso. E já começa falando para o nosso público quem é a Lorena. Muito obrigada pelas boas-vindas, muito obrigada pelas palavras, fico lisonjeada em estar aqui com vocês hoje. E quem é a Lorena, né? A Lorena hoje atua como advogada na defesa do produtor rural, tem um mestrado em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento Sustentável, que me levou por esse caminho de me tornar escritora, né? Um plano antigo que eu tinha. E o mestrado, ele veio concretizando esse plano de carreira que eu tinha feito, né? E sou mãe, esposa, tenho 2 crianças lindas, o Arthur e a Abigail. Sou casada com o Sali, trabalhamos juntos. O Complexo Jurídico é um escritório familiar. Então, de família para família, nós estamos lá ajudando os nossos clientes a melhorarem a qualidade de vida deles. Muito bom! Tá vendo que a gente não ia entrevistar uma pessoa qualquer? Olha só, né, a bagagem que Lorena carrega. Lorena, e a advocacia sempre foi o seu sonho desde criança? Não, nem sempre foi o meu sonho, mas não é que eu tivesse outros sonhos. Eu, na verdade, me senti um pouco perdida. Meu pai sempre falou que eu seria advogada, desde quando eu tava no ventre da minha mãe, ele dizia, ela vai ser advogada. Seu pai é advogado? Não, ele não é, meu pai é produtor rural. Olha só. Ah, entendemos. Mas fez uma ligação. Essa ligado mais ou menos o que ele realmente executava. Você viu, né? Exatamente, Juntou acabou. as duas coisas. Acabou que uniram ali 2 paixões, que foi o direito e o agronegócio. E ele me chamava de doutora quando eu era criança, ele dizia muito isso. E eu tentei fugir, eu sempre gostei muito de estudar. Mas eu tentei fazer letras, inclusive eu comecei fazendo o curso de letras, pedagogia. Tive várias outras experiências aí, até que eu entendi que eu nasci pro direito. Não tem como fugir disso. E quando que começou essa trajetória, Lorena? Quando que você, de fato, começou essa busca de pensar, não, é isso que eu quero, e é essa carreira que eu vou seguir? Olha, apesar de já termos 14 anos de profissão, eu me formei em 2011, né? Até então eu estava muito voltada ali para o setor público, eu passei num concurso pro Ministério Público, eu estava no 4º período de Direito. E depois disso também assessorei alguns promotores no próprio Ministério Público. E eu pensava que eu seguiria essa vocação da carreira pública mesmo, né? Mas tinha alguma coisa errada. Parece que eu não tinha felicidade, aquela questão de ter o horário, sempre fazer a mesma coisa, me incomodava bastante. E eu decidi abrir mão do concurso público. O início da advocacia foi um pouco complicado, porque ele coincidiu com a minha maternidade, né? O meu primeiro filho, o Arthur. E pra dizer assim, que eu entendi mesmo a minha vocação, foi a partir de 2018, 2019.
que finalmente eu entendi, né, que essa era a minha missão. E qual foi o marco que fez com que você entendesse que esse era o caminho que você gostaria de seguir? Sim, eu fiz um processo de autoconhecimento. Legal. E nesse processo eu estudei as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas habilidades. E me chamou muita atenção porque eu tinha muito latente a força da justiça. Eu tava até conversando com algumas pessoas nesses últimos dias, e eu sou o tipo de pessoa que sempre quis resolver o problema de todo mundo. O advogado, ele é assim. Ele sempre tá... A defesa sempre de alguém. Sempre tá tentando encontrar uma confusão pra se meter. Mesmo que não seja uma confusão processual, que não seja o seu cliente... A gente sempre tá em busca disso, em sanar o problema, em solucionar um problema. E então eu tinha nas minhas forças, a força de justiça, da justiça, se eu não me engano, era a segunda. E a partir daí eu comecei a me identificar com isso. Você sabe, você sabe que a minha primeira força é a justiça, né? Aham. Eu ainda tô na busca. Será que eu teria que fazer direito? Talvez... Não, né? Porque você é tão boa no que você faz. Só que pra mim fez muito sentido naquele momento. Uhum. E eu lembro que eu tinha muita restrição, muita dificuldade, não em peticionar. Sempre gostei muito de estudar, de fazer as coisas. Mas ir pro embate mesmo, era meio travada, sabe? E eu lembro que quando no período da maternidade, eu parei 4 anos pra ficar com o Arthur. E quando eu decidi fazer a retomada, eu fui trabalhar num escritório de advocacia. Na época, se eu não me engano, eu ganhava R$1.000. Só pra me recuperar as habilidades e a força de conduzir. Uhum. E naquele momento, eu percebi que havia um cenário latente, assim, pro mercado do direito do agronegócio aqui na região. E eu pensei, acho que eu vou me qualificar nessa área, acho que é isso que vai, assim, fazer meu coração vibrar. E a gente tá numa região que é muito forte no agro, né, Lorena? Sim. Muito forte. Então, assim, nossa região é considerada uma das capitais da semente, né? Sim. Então, assim, ela casou a profissão com a região onde ela está, que dá certinho, combinou, e foi o casamento, como que fala, queijo e marmelada. Justamente. Exatamente. Né? A gente tá na Califórnia do agronegócio. Né? O que eu ouço falar é isso. Mas naquela época eu não tinha essa visão tão ampla como eu tenho hoje. Hoje eu percebo que foi vanguarda a ideia que eu tive, sabe? Porque uma pessoa me procurou e me disse que tinha ido pro Paraná para encontrar um advogado que era especialista nessa área, principalmente na questão de endividamento, e me mostrou ali o escritório dele. Eu peguei um folder. Nossa, eu nunca tinha visto um escritório tão lindo daquele jeito, né? Ali no folder. Aí eu pensei assim, mas se ela tá saindo daqui pra ir pro Paraná em busca de uma advogada, é porque tá faltando profissional aqui, então eu preciso aprender a fazer esse negócio. Que bacana. Eu ia te perguntar justamente isso, né? E como que foi esse começo do agronegócio, de investir, de se capacitar, de se desenvolver para atuar nesse nicho específico? Quando essa colega me disse isso, eu comecei a estudar a matéria. Então, eu comecei a verificar o que tinha, mas não tinha muito assunto. Inclusive, até hoje, não tem. Mas ainda não foi seu mestrado? Não, ainda não foi o mestrado. Então, não tinha muito material jurídico, mas Deus foi iluminando o meu caminho, os meus passos, né? E eu lembro de orar e pedir a Deus... Senhor, eu preciso entender isso aqui melhor. Se for pra me fazer isso, eu preciso fazer de forma diferente. Eu preciso ser boa no que eu faço. E naquela semana apareceu um curso no Paraná, num escritório de advocacia. Não era aquele lindo, maravilhoso, mas era tão bonito quanto, né? E eu e a Flávia fomos na época pra fazer essa mentoria com a cara e com a coragem. Aí eu comprei o curso, porque pra fazer a mentoria tinha que fazer todo o curso online. Aí nós compramos o curso online, eu estudei, e aí eram 120 inscritos pra mentoria, e dos 120 apenas 10 poderiam ir. Nossa. Por questão de espaço e de gestão. Nossa. E eu fui uma das selecionadas pra fazer a mentoria. E aí nós fomos, né? E passamos uma semana lá, praticamente. E eu suguei tudo que eu podia sugar dos professores, das apostilas e tudo mais. Gente, olha que bacana, né? A gente parar para pensar
o quanto você está no centro da vontade de Deus, as portas que são para você entrar, elas vão se abrindo. Sim. De fato. Ontem mesmo eu estava lendo, né, algumas histórias bíblicas e refletindo sobre isso. Quando a gente entrega na mão de Deus e fala, Deus, me dá uma direção, eu quero estar no centro da sua vontade. Você fala assim, do nada, né, Lorena? Do nada apareceu... Na palma da minha mão. Eu acessei isso, apareceu na minha mão do nada. Mas não é do nada. Não. Nada é do nada quando a sua vida está no centro da vontade do Pai. Com certeza, e foi um grande diferencial. Toda essa caminhada foi conduzida por meio de respostas de oração, né? O Senhor foi trazendo ao meu coração os caminhos a serem seguidos e eu fui trilhando. A Flávia, ela faz muito parte dessa fase da minha vida, né? Então não tem como falar sobre isso sem falar da Flávia. E mesmo depois desse curso, a gente percebeu, assim, que ainda não era suficiente. Precisava desenvolver mais, precisava... De mais informações. Justamente. E aí as pessoas começaram a falar pra mim, por que você não faz o mestrado? Por que você não faz o mestrado? Será que eu vou ser aprovado? Né? O primeiro foi esse. E aí eu entendi que Deus estava abrindo ali uma porta para esse mestrado em Direito do Agronegócio. E eu fiz a minha inscrição e, acreditem ou não, deu um problema no sistema da faculdade e muitos outros candidatos com currículo bem melhor do que o meu não tiveram as suas inscrições concluídas. Na verdade, elas não chegaram. Elas não chegaram. Então eu fiquei ali entre os classificados e começou essa jornada de aprofundamento ainda maior nessa área do direito. Teve algum momento em que sua fé foi essencial para você continuar a jornada? Mestrado foi, porque a advocacia no início ela é um pouco complicada, né? A gente está vivendo uma quebra de tabus na advocacia, porque muitos ainda têm aquela ideia de que o advogado primeiro trabalha, depois, se ele ganhar, ele recebe, né? E a gente tenta desconstruir isso, o advogado trabalha, portanto, ele recebe. Podemos deixar uma parte do pagamento para caso haja esse êxito, né? Então, a gente divide ali parte do risco com o cliente, não o risco total, a gente divide parte. Principalmente nessas demandas que normalmente eu trabalho com pessoas que estão sendo executadas e a gente já entra pra, assim, né, na posição de devedor. Mas eu lembro que eu tava passando por um momento de crise financeira e eu não tinha o dinheiro pra fazer a matrícula do mestrado. Eu lembro de pensar, não, mas se Deus me colocou nesse caminho, Ele vai me iluminar. E aí eu tava conversando com meu pai, assim, quase a lágrima escorrendo no olho, né, por conta dessa situação. E quando eu terminei de falar com ele, eu ia entrar. Pensei, né? Eu vou entrar pro meu quarto pra orar e apresentar diante de Deus. Quando eu ia entrando pro quarto pra orar, o Sally falou, meu esposo, você vai orar? Não, mas Deus já respondeu, o dinheiro já tá na conta, já vou lá pagar a sua matrícula. Olha então só. foi essencial, porque quando eu fiz a matrícula eu não tinha condições. Era R$2.000 e quase R$2.700 o mestrado por mês, né? Então era um investimento alto ali. E eu tinha acabado de vir do curso do Paraná, praticamente, que também foi um investimento alto. O custo custou R$50 mil. Nossa. Eu tinha 10 mil de entrada. Aí eu falei, eu vou parcelar o resto. E qualquer coisa eu vendo meu carro. Eu tenho um carro, sem receber eles não vão ficar. Qualquer coisa eu vendo meu carro e pago. Se não der o resultado que eu espero. Mas deu, né? Mas assim, o início de uma carreira é investimento sobre investimento. Sim. E foi assim que eu fui fazendo. Então a minha fé foi essencial em quase toda essa caminhada. E realmente, né? Toda jornada de sucesso, ela exige investimento. Sim. Você vai investir dinheiro, você vai investir seu tempo, você vai investir lágrimas, porque nem tudo são flores. Existem momentos que de fato vai ser muito doloroso, vai te custar muito. Inclusive, Lorena, eu vivi isso e eu gostaria que você também compartilhasse. Houve momentos em que você pensou em desistir? Sim, houveram momentos que eu pensei em desistir, mas eram pensamentos rápidos, porque eu tinha certeza de que eu estava no caminho certo.
Então eu coloquei alguns limites na minha mente. Por exemplo, assumir o aluguel, a estrutura de um aluguel de escritório, né? Eu pensava, gente, vai dar certo. Eu tenho certeza que foi pra isso que Deus me chamou. Então, eu vou executar. E aí eu pensava ali por um minuto em desistir, mas eu pensava, eu não posso. Porque, de certa forma, o Senhor está contando comigo pra fazer o que eu estou fazendo. Então, era onde mais me segurava, sabe? Saber que eu tinha um propósito e uma visão para ser cumprida aqui na Terra. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: quando Deus aponta, Ele paga a conta. Sim. E de fato isso é real. E é um pagamento de conta numa dimensão que a gente não imagina. Porque quando você olha, eu imagino eu no seu lugar, olhando a grandeza daquilo que estava à sua frente, você olhar e pensar assim, mas como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou pagar esse mestrado? Como que eu vou fazer tudo isso? E eu falo que propósito de Deus para nós é isso. Porque o que vem de Deus é tão grande que nos assusta. A gente acha assim, mas como que eu vou chegar? Como que eu vou acessar isso? Mas se Ele apontou, se Ele te deu essa direção, se Ele colocou isso no seu coração, quem vai criar os caminhos é Ele. E aí é interessante que criar caminhos não necessariamente é facilitar as coisas, né, Lorena? Não. E aí eu quero te perguntar qual foi o maior desafio que você enfrentou? Qual foi o momento mais crítico de toda essa jornada de sucesso até aqui? Porque ela vai continuar, né? Sim. Você ainda não chegou onde você deveria chegar e a gente sabe disso. Foram muitos os momentos críticos, né? Eu acho que os momentos de ruptura foram os mais difíceis, principalmente aquelas rupturas não esperadas, né? Então, eu passei por 2 momentos de rompimento e os 2 foram muito, muito desafiadores. Então, eu acredito que quando envolve, assim, questão financeira, sabe? Parece que o Senhor vem e supre. Mas quando existe essa questão, assim, de pessoas, dessa ruptura, eu tenho, assim, muito apego às pessoas. E aí parece que eu acho mais difícil esse momento. Eu acho mais desafiador. E, coincidentemente, esses 2 momentos foram os 2 momentos que tinha tudo pra me paralisar, mas foram os 2 momentos que mais me fizeram crescer, pelo fato de eu ter continuado. Então, recentemente, inclusive, antes de ir pro prédio que nós estamos hoje, eu, coincidindo ali com a época do pós-parto, eu meio que tive parecia um retrocesso. Parecia, mas na verdade, olhando hoje, não foi. Mas eu fiquei cerca de 6 meses atendendo em escritório de amigos, né? Porque eu cheguei a fechar a estrutura física do prédio que a gente estava. Nós chegamos a fechar. E aí, alguns amigos nos apoiaram, né? A doutora Lenise, da Casa Verde, ela me cedeu a sala linda, maravilhosa dela para eu atender. O Celso Filho, a Betânia, toda a equipe da Lacerda Filho me apoiaram muito nesse momento, né? E eu trabalhava em casa e saía de casa só pra fazer os atendimentos ao público. E o meu escritório, todas as minhas coisas estavam encaixotadas dentro da minha casa. E pra quem olhava, achava que a gente tinha apagado, que a gente tinha sumido, mas na verdade a gente só tava se fortalecendo, a gente só tava passando pelo processo do casulo, literalmente. Às vezes é aquela situação assim, às vezes a gente acha que o deserto é eterno, né? O deserto é só para passagem. Sim. E às vezes é necessário, eu acho que é nesse momento que realmente assim a gente se fortalece, é onde realmente a nossa fé realmente ela se torna genuína, porque o que é muito fácil parece que fica um pouco sem significado. Fica. Eu gosto de lembrar de José. Quando Deus mostra pra José onde ele ia chegar, Deus em momento nenhum mostrou o caminho que ele ia ter que percorrer. E se tivesse mostrado, ele tinha fugido. Ele não tinha aceitado de forma nenhuma. Quando Deus me tirou de Goiânia e me trouxe para Rio Verde, se ele tivesse me passado um filme de tudo que eu iria viver para estar aqui agora, de frente para a doutora Lorena, entrevistando a doutora Lorena,
Eu jamais teria me submetido ao processo. Jamais. O processo, ele é doloroso. Mas é necessário, né? E hoje, a Lorena, quando começou, eu tinha um problema muito grande com processos, né? Nossa, passando pelo processo e o processo. O processo acaba. Hoje eu já nem penso. Eterno. Hoje eu aprendi a não pensar mais no processo, mas a saber que depois do processo tem sempre uma recompensa. Tem sempre. Então a maturidade vai trazendo isso pra gente. Então hoje eu olho o processo e falo, nossa, mas a vitória que tá depois desse processo deve ser muito grande. Deve ser muito grande, deve ser porque, boa demais. luta. Você comentou a respeito que você não imaginava que você ia se tornar escritora. Você até pensou nisso, mas, né? Isso tudo culminou aí com o mestrado, com... Sim. Como é que foi esse processo? Como é que surgiu, nasceu esse livro? Como é que foi publicar esse livro, se tornar escritora? O mestrado não estava no meu plano de vida, né? Quando eu fiz um planejamento de médio, curto e longo prazo, o mestrado não aparecia lá. Mas ser escritora me fazia sentido, né? Eu sempre quis escrever sobre aquilo que eu acredito, pesquisar, e o mestrado foi um ambiente para que florescesse esse livro e para que concretizasse essa parte do plano de ser escritora. Por isso que eu acredito muito, né, que os planos de Deus são maiores. Ele vê aquilo que a gente não consegue enxergar. Então eu, lá na minha limitação, montei a minha estratégia de vida. Sonhou até aqui. Sonhei até aqui, e Deus né? falou, não, minha visão para você é muito maior. Justamente. E o mestrado instigou ainda mais a minha curiosidade, né? Então, o livro mesmo, ele foi um caso do escritório em 2020. Teve ali a questão da alta da soja. E eu tinha um sentimento de injustiça pelos produtores que estavam deixando de ganhar dinheiro ali, né? E eu achava assim, não achava justo, porque o contrato, eu falo sobre contratos de soja, tinha se tornado muito oneroso para uma das partes e muito, assim, desproporcionalmente mais vantajoso para outra das partes. Houve um abalo ali no equilíbrio contratual. E quando eu comentava com alguém, na verdade, existia um argumento de autoridade, né? De pessoas da área que se posicionavam contra a revisão desses contratos para trazer de volta o equilíbrio. Eu questionava e parecia assim que eu tava falando algo absurdo, sabe? Que era coisa de outro mundo, que eu não deveria tocar naquele assunto. E eu comecei a pesquisar. Eu falei, gente, não vou desistir. Então eu levei muitos nãos, muitas pessoas discordavam, muitas pessoas achavam que eu não estava no caminho certo. O meu orientador me apoiou muito. Ele dizia, você só não pode ter medo. E aí ele me dava um exemplo, né? Mas você é destemida. Por conta do seu perfil. Dessa polarização política. Então, dependendo da forma que eu pensasse, eu tinha que enquadrar em tal, né, ponto ali político. Da outra forma, às vezes eu falava o mesmo assunto numa faculdade federal e numa faculdade privada, o mesmo assunto era interpretado com visões. Eu recebia crítica dos dois lados. Dos dois lados. E ele sempre me encorajou bastante. Escrever esse livro foi um risco, porque eu assumi um compromisso com a verdade. Então eu ia divulgar o resultado da pesquisa, ainda que ela me prejudicasse como advogada na defesa dos produtores. E por muitas vezes eu pensei que a minha pesquisa iria me sabotar. Mas eu iria falar a verdade. Até que, numa das madrugadas, o Senhor iluminou a minha mente e Ele me mostrou o caminho, sabe, da resposta. E foi tão assim que o livro teve um alcance muito maior do que eu imaginava. Ontem, eu não sabia. Tinha alguém, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, comprando meu livro e me mandou a foto. Uau! Gente, que tem um livro seu incrível! aqui. Eu falei, cara, eu não mandei livro pra ir, pensei, né? Mas que bom que ele tá chegando onde eu não posso chegar ainda. Esse é o objetivo, né? De uma Eu pesquisa, fiquei de um assim, trabalho. aí eu liguei na editora, eu quero comprar mais umas cotas. Não, acabou, não tem mais impresso.
Eu falei, gente, o que é isso? O que tá Olha que acontecendo? legal, mas é algo novo, né? É uma Sim. inovação que você fez. E é uma defesa natural sua, então você não desistiu por isso. Justamente. Foi por esse motivo. Então foi assim que o plano de ser escritora, ele se concretizou na parte acadêmica, mas eu ainda quero muito escrever um livro mais pessoal, sabe? Eu quero. Aí a gente fala assim, ai, que orgulho. É minha amiga, gente. Minha amiga escreveu um livro. Interessante, né? Tudo que é novo, algumas pessoas ficam com o pé atrás. E eu lembro o quanto tempo você ficou com esses manuscritos engavetados. Sim. E sem coragem de mandar para a editora, mas não é um livro, é uma pesquisa. Mas tinha tanta coisa ali. E foram pequenos ajustes, né, Lorena? Que você teve que fazer para poder tornar isso realmente um livro e ter o alcance que está tendo. E olha que nem chegou no alcance que ele vai ter um dia ainda, né? Não chegou ainda. Você pode ter certeza que não chegou. Cleine, você sabe que você foi papel fundamental nessa época, porque eu tava vindo ali do pós-parto, tinha acabado de passar por uma ruptura profissional e eu estava desencorajada, sabe? Por mais que eu não tivesse desistido, quando eu procurei a Cleine para fazer um novo processo, eu lembro que teve um teste que a gente fez. Índice de tendência à autoestima estava baixo. E aquele negócio de satisfação, né? E a Clênia, você me deu muito apoio, né? E um desses, parece que o empurrãozinho que eu precisava para poder pelo menos mandar o livro pra editora foi ela. A gente lembra da gente anotar ali, olha, então tal dia você vai mandar o livro pra editora. Eu lembro que nos 2 próximos encontros da mentoria, eu te cobrei. Sim. E a sua resposta foi que eu não tive tempo. Autossabotagem. Autossabotagem. Literalmente, eu não tive tempo. Falei, sei, não teve tempo. E aí eu fui com a cara e com a coragem, peguei a pesquisa do jeito que estava e mandei. E a editora falou, ok, vamos publicar, preciso de ajustes. E mandou eu fazer os ajustes e a partir daí eu fui transformando a pesquisa. Tinha como transformar a pesquisa em uma proposta comercial, em uma proposta que atendesse, que as pessoas olhassem e falavam assim, o que eu vou aprender lendo esse livro, né? E aí eu comecei o processo dessa transformação, que foi mais fácil, mas foram inúmeras revisões. Foi lapidando. Aí quando eu pensei, tá pronto, mandei pro Dr. Lutério de Paiva fazer o prefácio, ele achou o máximo, mas ele colocou condições. Mas nós precisamos ajustar algumas coisas. E ele lapidou o trabalho de uma forma assim... Foram orientações pontuais que ele me deu. Poucas e pontuais. Mas que eu aceitei. Longe de mim, assim, a experiência dele é admirável. O cara tem, sabe, anos e anos de carreira, tem inúmeros livros. E foi brilhante. E aí veio o refinamento final. E aí ele disse, agora está pronto para ser publicado. Qual a sensação de participar de um evento onde você está fazendo o lançamento do seu livro? Porque isso faz parte da sua história de sucesso. Sim. Foi surreal. E melhor do que o lançamento foi, assim, ver grandes nomes do direito tendo acesso ao livro e me ligando, sabe? E trocando ideia comigo. Olha. E dizendo, li teu livro, tá maravilhoso. Esse feedback pra mim, assim, foi fenomenal. Eu não tenho palavras pra descrever o que Deus fez, sabe? E o mais interessante, se vocês entrarem hoje no meu Instagram, eu tenho fotos ali com vários nomes do direito. E o que mais tem acesso é uma foto que eu estou sozinha. Só eu e o livro. Se você olhar o número de visualizações, essa fotografia em que eu estou sozinha é o que tem maior número de visualizações. E você entendeu o porquê disso? Eu acredito que foi como se Deus me dissesse assim, eu não preciso de ninguém pra fazer na sua vida o que eu quero fazer, né? Eu sou o ponto central de tudo que tá sendo... Todos os aparatos que vieram para te trazer onde você está foram apenas condições que Deus colocou para te ajudar, né? Foi o dedinho de Deus, digamos assim. Com As certeza. Pessoas que fizeram parte disso, que te estimularam, que elas foram só uma figura
de alguém que Deus foi colocando para dizer, olha, estou contigo. Né? Não tenha medo, siga em frente, porque eu estou com você, todos os dias. É como se sinalizasse o caminho. É como se a Os gente... balizadores, né? visse plaquinhas. Você está no caminho certo. Isso. Por isso que nada é do nada. Não. Por mais que a gente ache, mas do nada não. Não tem do nada. Se você tem fé e você acredita que de fato Deus é o centro da sua vida, não existe nada é do nada. A gente sabe que Ele proporcionou, Ele trouxe isso, Ele fez. É o que a gente chama isso aí, pra mim, é milagre. Esse é o milagre. Sim. Que muita gente pede, mas o milagre são essas pessoas que Deus foi colocando, foram essas portas que Deus foi abrindo. Isso é que é milagre. Sim. O restante é sua responsabilidade. E eu olho também como um grande milagre a força que Deus me deu em meio a toda a turbulência que eu tava vivendo. Eu tenho fotos que a Abigail, a minha bebezinha, né, ela tava recém-nascida no canguru. E eu ali ia até as madrugadas digitando e escrevendo. Então, quando eu olho principalmente para esse cenário, que foi o cenário assim de sentar e escrever, e ler e produzir, eu ainda não consegui descrever esse sentimento, mas eu vou tentar. Quando eu era pequena e eu terminava de limpar a casa toda, quando eu terminava de limpar, eu falava assim, nossa, ainda bem que eu terminei, que se eu tivesse que começar agora, parece que eu não ia conseguir. Eu não sei se é só meu, mas eu tinha muito isso. E eu tive a mesma sensação quando eu terminei o livro, eu olhei pra trás e falei, ainda bem que eu terminei. Porque parece pra fazer agora de novo, eu não sei se eu ia dar conta, sabe? Assim, eu tive essa sensação de olhar pra trás e pensar, não sei como eu consegui, mas não porque foi fácil demais, foi difícil. Mas deu certo. De novo eu vou te perguntar, por que você acha que você teve essa sensação? Eu acho que porque foi difícil o processo. E porque não foi só por você. Sim. Não foi pela sua condição humana. Não foi. Deus estava ali te auxiliando e te apoiando. Então, quando você olha, você fala assim, eu não daria conta de passar tudo. Daria sim. Se Deus estivesse do seu lado, você daria conta Conseguiria de passar novamente. tudo de novo. E do próximo evento da sua vida, porque virão muitos eventos de sucesso, os próximos eventos, quando você olhar para trás, você sempre vai ter essa sensação. Sim. Porque não é só sobre você. É sobre um ser muito maior que está do seu lado, te amparando, te apoiando, te dando estratégias, te dando visão, te dando direção e principalmente te dando força. Sim. É por isso que a gente tem essa sensação. Quando eu olho, quando eu escrevi minha monografia, eu falo a mesma coisa. Eu não sei se eu daria conta de passar tudo que eu passei. Porque eu esperava o Arthur dormir e depois eu ia escrever. E na minha época, monografia não era igual artigo hoje. Monografia tinha que ter mais de 100 páginas. Tinha que ter pelo menos 120 páginas. E com pesquisa. Não era uma monografia baseada só em pesquisa de livros. Não, eu tinha que ter uma pesquisa de campo. Tinha que apresentar dados numéricos, gráficos, estatística. E quando eu olho para trás, eu penso, como que eu dei conta? Porque Deus esteve comigo. Sim. Essa trajetória, Lorena, assim, o que a gente percebe, né? Não só o sucesso, mas assim, o tempo precioso que você teve de relacionamento com Deus, né? E hoje, igual você conta essa história, a gente assim, né, fica tão maravilhada de ouvir. Ela vira um testemunho, né? De que vale a pena estar com Cristo. Sim. De que vale a pena continuar do lado dele, de seguir, de confiar, de obedecer. Porque às vezes o que acontece com a maioria de muitos é que no processo ela desiste por causa da dificuldade. Ela perde o relacionamento com Deus. Ela caminha até um momento muito bom, mas de repente ela simplesmente deixa, né, pra lá. Então assim, eu vejo nessa história sua de sucesso que realmente você segurou na mão de Deus e mesmo se ele quisesse soltar... Eu não ia soltar, eu ia fazer igual o Jacó. Não, fazer igual o Jacó. Segurava no pé. Eu não tinha escolha, eu me vejo sem escolha, né? Justamente por acreditar que foi uma missão. Eu olho como uma missão que o Senhor me entregou.
a defesa dessas famílias, a defesa dessas propriedades, um compromisso com a justiça de participar desse momento de construção do direito do agronegócio. Então, fica mais... a convicção ajuda, né? A convicção de que você tem esse propósito, que você precisa cumprir essa missão, passa a ser maior do que você. Te dá sentido, né? Sim, dá sentido é maior do que... em relação às dificuldades, aos desafios que você foi vivendo. Sim. Você consegue enxergar um sentido nisso. E é o que a gente precisa para a vida. A gente precisa enxergar sentido naquilo que a gente está vivendo para que a gente consiga continuar. Por que muitas pessoas desistem? Porque elas não veem o sentido real daquilo. Elas não entendem qual é o propósito maior que está em viver aquele processo. Porque viver um processo pelo processo realmente é desanimador. Mas quando você vive o processo tendo a certeza de que existe um lugar onde você vai chegar e esse caminho, Deus está com você e é por algo maior, muito maior do que só você. Sim. Porque propósito é isso. É o que você faz que impacta a vida do outro. Então, quando você olha para a situação dessa maneira, fica mais leve, digamos assim. Não fica fácil, porque nunca vai ser fácil. Mas fica mais leve e dá sentido do porquê que eu preciso passar por isso. Justamente. Não foi fácil nem para Cristo, né? Porque quando a gente olha para Cristo, a gente vê um propósito e uma missão a ser cumprida. Nem se compara com nada do que a gente faz. Nada do que a gente vive, e é isso que nos constrange mais ainda a fazer o que precisa ser feito e suportar mais ainda o processo. Porque a gente fica constrangido mesmo de olhar e falar, cara, mas pra Cristo foi muito mais difícil. Percorrer o caminho da cruz e passar pelo que ele passou. Então, o que é? Como Paulo disse, né? O que são os meus sofrimentos temporários? Perto do que Cristo viveu. Se você pudesse olhar para a versão de anos atrás da Lorena, da sua versão inicial, e você pudesse dizer algo para aquela Lorena lá de trás, o que você diria para ela? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, uau! Esse sentimento de euforia, sabe? Eu pegaria na mão daquela menina e diria pra ela, vamos, minha filha, vamos, porque... Tipo assim, você viu? Porque a gente tem um propósito e um destino. É isso que eu diria pra ela, Clênia. E tá onde você está hoje, né? Qual é uma frase que, se você pudesse falar para as pessoas que estão começando, para as pessoas que têm um sonho, que têm projetos, mas ainda não tiveram a iniciativa de dar o primeiro passo, porque tudo começa com o primeiro passo. Se você não se mover em direção a qualquer coisa que você queira, nunca vai acontecer. Sim. Porque as pessoas acham que milagre é algo cair do céu no seu colo. Não. Milagre, eu costumo comparar milagre assim, ó, porta do banco, porta do shopping. Você pisa na frente da porta, você deu seu passo, pisou na frente da porta, o que aconteceu com a porta? Automático? Abriu. Ela se abre. Então, pra mim, é a minha definição pessoal de milagre, tá? Deus, se tiver errado, Deus que me perdoe. Mas essa é a minha definição de milagre. Eu dou o passo e chego próximo da porta e ela se abre. E eu entro. Eu não sei o que está me esperando, mas a porta se abriu. E tudo que está ali está ao meu alcance fazer. Existem caminhos direcionados para mim e eu vou pedir direção a Deus. Qual o melhor caminho eu devo seguir? Mas os passos são meus. Eu faço as escolhas. Sim. Eu dou os passos. E Deus vai me apoiando. E se eu entro por um caminho que não é o caminho que Deus quer que eu siga, se eu já coloquei na mão dele, eu disse que eu quero seguir o caminho dele, o que eu entendo, Clênia? Ele vai colocar uma barreira. Você vai tentando, não vai. Você tá... Aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí Deus coloca uma pessoa na sua vida. Será que é por aqui mesmo, Lorena? Será que você não poderia pensar um pouco mais por esse lado? Aí você fala, eu acho que eu poderia. Então deixa eu caminhar. Nossa, tá fluindo. Eu estou indo, voltou. Então, colocar a sua vida no centro da vontade de Deus
Pra mim é isso. Confiar que ele vai te conduzir. Que ele vai te conduzir. Ainda que você tente entrar pelo caminho errado, ele te reconduz. Exatamente. Então, o que você diria pra pessoa que tá começando, que tem algo em mente, que tem um sonho, que tem um projeto, mas assim, não teve coragem ainda de dar o primeiro passo? Com toda a sua experiência, com todo o processo que você viveu aqui, o que você diria pra essa pessoa? Nessa jornada eu fui chamada de louca muitas vezes, né? No sentido bom da palavra, né? Aventureira e tal. Mas eu conheci um mais louco do que eu. E ele conseguiu me explicar o que eu vivi de uma forma bem simples. Eu vou usar a fala dele aqui hoje, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Show. Só isso. Coloca Muito o bom. pé que Deus coloca o chão. E ele coloca mesmo. E assim, e é bom pontuar assim, eu coloco o pé ou a porta se abre sozinha. Mas esse pé você teve que mostrar primeiro e a porta você teve que chegar bem perto. Aham. Né? Então, realmente, ainda parte ainda de nós. O caminho, né? Os Ele vai abrir, passos. ele vai automaticamente. Você não vai triscar nem na porta pra abrir. Aham. Mas se Mas- você não aproximar dela. Você não passa. Não vai abrir, né? Eu conheci uma pessoa que ele falava que nós temos que provocar o nosso milagre. O que é provocar o milagre? É você fazer o que precisa ser feito. É você Exatamente. se conectar com pessoas que estão vivendo aquilo que um dia você sonhou viver, ou que um dia passou pela sua mente, ou que você acha que você pode viver. É você sentar em mesas onde tem pessoas que estão fazendo algo parecido que você gostaria de fazer. Sim. É você ir em cursos, formações, onde tem pessoas lá com um objetivo parecido com o seu. É você estar numa atmosfera onde você vai receber energia de pessoas que estão ali no mesmo ambiente, com um propósito parecido. Tá em movimento, né, Clélia? Exatamente. A Bíblia diz que observar a natureza lá em Provérbios e aprender de mim. A gente não vê a natureza parada, a gente vê sempre em curso. E você falando, por exemplo, essa questão da provocação, do milagre, a forma que Deus nos conduz pelo caminho correto, eu e o Sally queríamos comprar um apartamento, né? E porque essa nova versão da nossa vida, essa nova fase, a gente não comporta mais casa grande, quintal, não comporta. Nós precisamos ser mais dinâmicos, mais práticos e eu pensei, preciso mudar para um apartamento. E as coisas começaram a sinalizar nesse sentido. E a gente começou a olhar, teve um dia que apareceu um apartamento caro, sabe? E a gente olhando as fotos e o Sally falou assim, mas esse nem adianta a gente olhar porque esse apartamento é muito caro. Muito caro. Aí eu falei, lembrei do versículo, observar a natureza e aprender de mim, né? Eu falei, não, nós vamos lá, nem que seja pra ver, vamos estar em movimento. E a gente tava com uma casa pra vender, só que o corretor da casa, ele não sabia o que a gente tava fazendo, a gente ia vender a casa, né? Não tinha... E nós fomos lá nesse apartamento caro, chegou lá, meu coração não se alegrou, sabe? Não era pelo preço, não era, mas olhei, parece que aqui não é o meu lugar, né? E aí, quando a gente tava lá dentro, o corretor liga, Sally, você aceita trocar a sua casa num apartamento? Porque tem aqui um dono de apartamento que quer trocar na sua casa. Olha. O fato da gente ter saído de casa e ter ido lá, ainda que no caminho errado, eu acredito que nos conduziu pelo caminho certo. Sim. E aí a gente já fez um negócio, compramos um apartamento. E a gente muda em breve aí, já nos próximos dias. Então, todo esse, sabe, foi nos conduzindo pra chegar na vontade mesmo, no centro. É por isso que a Bíblia fala que Deus gosta de pessoas ousadas e que o tímido, ele não vai entrar no reino. E muita gente interpreta de forma errada. E eu falo que a Bíblia, você não pode pegar uma frase fora do contexto. Sim. Porque o tímido, na verdade, é a pessoa que não tem ousadia. Porque o que é entrar no reino? As pessoas cristãs evangélicas, elas acreditam que entrar no reino é ir pro céu. Não. Deus não te fez para morar no céu. O céu já é dele. Os céus são os céus do Senhor. E a terra ele deu para os filhos. Então, nosso lugar é na terra. Jesus disse, né? Eis que muitos dizem, o reino está ali, o reino está lá. É isso que vos digo, o reino está dentro de vós, né? É esse reino. E aí, para você viver o reino, se você não for ousado, você não vai viver como se vive no reino. Como é que se vive no reino? Lá tem riqueza, prosperidade, saúde, abundância. Então, como é que uma pessoa tímida, que não tem coragem de ousar, ela vai viver de acordo com o reino? Não vai.
Então, por isso que o tímido, ele não vai entrar no reino, ou seja, ele não vai viver de acordo com a cultura do reino dos céus. Sim. E eu acho isso tão incrível, porque se você não entender isso, a pessoa fica vivendo à margem daquilo que ela poderia viver. E ela poderia viver muito mais. É porque ela já aceitou e acreditou que aquilo não é pra ela, né? E uma das coisas que eu vejo, que eu sempre... Eu sou uma inconformada, gente. Dizer um não pra mim... É a mesma Não coisa tem falar jeito. assim. É a mesma coisa de me chamar pra falar, não, arruma uma solução pra isso. Aham. E eu acredito, assim, que... Sabe? Esse sentimento de inconformismo, de não aceitar... Já fui muito criticada por tê-lo, né? Porque muita gente quis pôr na minha cabeça que eu tinha que aceitar a vida que eu levava, que eu tinha que aceitar. Inclusive, eu tive depressão por um longo período e eu acredito, assim, que uma das mentiras que permeava a minha mente é que eu era daquele jeito. Eu falei, gente, não tem como eu ser assim. Não tem como. Não, eu acho que eu não sou isso, não. Eu vou começar a buscar caminhos pra ver se eu sou diferente. É porque muitas vezes a gente coloca o limite na mente. E é justamente por isso que muitos não conseguem acessar o reino, porque já aceitou. Né? E tem que realmente ser um inconformado. E não tem como. A primeira mudança é na mente. É na mente. Porque a sua mente, ela acredita no que é real e no que é fantasia. O cérebro, ele não discerne o que é realidade e o que é fantasia. Sim. E quando você ainda verbaliza, você consolida ainda mais. Porque enquanto está só no seu pensamento, e a Bíblia ainda fala, assim como o homem pensa, assim ele é. Existem consequências? Existem. Mas quando eu, além de pensar, eu começo a verbalizar, isso consolida ainda mais. E começam a agir. E começo a agir, porque O sonhar, todo mundo tem que sonhar. Isso Sim. é fato. Mas se a gente não tiver ação Direção. após isso, né? É aquele negócio que a gente faz os projetinhos lá do... É um simples do ano. anotar no papel, gente. Já começa. Você já começa a colocar o pé naquilo que Deus tem pra você, né? O fato de você escrever ali o seu projeto. Olha, em 2018 foi isso que eu e a Flávia fizemos, né? Então, aí a gente volta lá no início da nossa conversa. Eu anotei ali, no curto, no médio e no longo prazo. E ser escritora estava lá. E olha só, o que aconteceu? E é isso, né? Quando você escreve, o seu cérebro, ele registra. E aí escrever com a mão, tá, gente? Né? Não é escrever ali no celular, não é... Funciona, mas não tanto quanto você escrever à mão. Porque quando você escreve à mão, o registro no seu cérebro, ele é diferente de quando você escreve digitando, ou que seja no celular. É diferente. Então, o ideal é que a gente escreva à mão. Sim. E aí seu cérebro registra, e é tão interessante que inconscientemente o seu cérebro começa a buscar aquela situação. E aí você fala assim, nossa, mas isso aqui apareceu do nada. Não, você já foi se direcionando para aquilo. Sem nem perceber. Sem perceber. É como comprar um carro. Eu falei quando eu fui trocar de carro, eu falei pro meu filho assim, eu já defini, eu quero esse carro e quero dessa cor. Se não for dessa cor e esse carro eu não quero. E eu tava falando com ele no celular e saí de casa. Na hora que eu parei no sinaleiro ali, na saída do meu bairro, qual carro tava na minha frente? Esse. O carro que eu queria. Aí eu tirei foto e mandei pra ele. Falei assim, será que é um sinal de Deus? Será que Deus tá confirmando que é esse mesmo? Não, gente, não vamos ser místico, não tem nada. É o meu cérebro procurando. É verdade. O seu cérebro começa a focar naquilo. É igual quando você machuca, corta o dedo. Igual quando fica grávida. Você não vê grávida em lugar nenhum. Mas o dia que você fica grávida, parece que todo mundo resolveu ficar grávida. Sim. Corta o dedo. Aí toda hora você bate o dedo. E qual dedo? O cortado. Porque o seu cérebro, ele tá focado naquela dor. Sim. Então não é coincidência, mas eu tenho que bater justo esse dedo? Não, o seu cérebro focou naquilo. É foco. É o hiperfoco. E já diz o Paulo Vieira, né? Onde foca, expande. Expande, exatamente isso. Lorena, uma frase que te representa. Uma frase que me representa. Eu pensei numa palavra. Acredito que força. Força. Força, legal. Um lugar. Um lugar que me representa. Gente, hoje
o escritório. Assim, a gente tá muito, né? É quase um filho, né? Uma empresa. Próximos sonhos. Eu quero ir pra Brasília. É o doutorado. Ora. Quero fazer doutorado em Brasília. Surgiram algumas oportunidades. Até uma sondagem para fazer um doutorado fora do país. Mas eu acredito que o meu próximo destino seja Brasília. Um sonho de longo prazo. Sonho de longo prazo. Morar fora também. Eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos. Passar um período lá. Com toda a família. Com toda a família. Ah, eu falei pra Deus que eu não viajo mais sem minha família. Pra fora do país. Muito bom. Falei, Senhor, chega, não me manda sozinha mais. Não, eu amo tanto a minha família, é tão bom estar com eles. Qual legado você quer deixar? O legado de Cristo. Eu acho que de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, de tudo que eu já experimentei de bom, se eu pudesse deixar algo, seria sirvam a Deus. Sirvam a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Muito bem, gente, que privilégio escutar a sua história de sucesso. Que privilégio. Foi todo meu, gente. Tá aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Ai, foi linda. É tão bom falar, né? A gente começa a falar e falar de Jesus é muito bom, né? E olhar para o retrospecto da vida Sim. da gente, ver tudo que a gente viveu, tudo que a gente tem passado e saber que Deus sempre esteve e está conosco. Sim. Essa é a recompensa. Eu comecei numa dispensa, gente. A primeira cliente, quando eu retomei, eu estava numa dispensa, mas eu tinha um sonho, uma coragem, uma certeza de que era o propósito. Você acreditou? Acreditei. Eu montei ali na dispensa da minha casa, meu escritório arrumadinho. De lá passei pra sala. Da sala a gente veio pra esse prédio com a Flávia e com a Milson e fomos pra avenida. E hoje nós estamos ocupando o espaço que nós ocupamos. Muito bom, Eu muito sou bom, testemunha, muito eu vi bom. Eu também vi um pouco dessa história. E é isso, Lorena, muito obrigada. Obrigada por estar conosco, obrigada por aceitar o convite. E a gente continua na parceria, de torcer por você, de orar por você, para que aquele propósito maior que nós sabemos... Não vamos contar. Não! Esse vai ser mostrado para o mundo, né? Que esse propósito, ele de fato se cumpra. Amém. E que você chegue lá onde Deus planejou para você estar. Amém. Eu aprendi com John Maxwell, o maior escritor de liderança do mundo, que destino não existe. Como assim destino não existe? Porque todos os dias, você, quando chegar aqui, tem um próximo caminho até lá. E quando chegar lá, até mais adiante. Então, essa coisa de um destino, né, é coisa da cabeça da gente. Sim. Porque nós fomos criados para evoluir, para crescer e para até que Jesus volte ou até que a gente parta. Sim. Então, é isso, né? Eu não tenho que preocupar com onde eu vou chegar. Eu tenho que me preocupar e cuidar do processo. Justamente. Porque se eu cuidar do processo, o lugar que eu preciso estar, ele está reservado, eu vou chegar. E quando eu chegar lá, eu tenho que me preparar para chegar um pouco mais adiante. E assim é a nossa vida, né? Então, muito obrigada. Obrigada. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Conte-me Seu Sucesso.